aí viralizando e trazendo todas as informações para vocês ficarem muito bem informados. Vamos lá, gente. Teve a CPI das Americanas também, que não teve aí um alvo encontrado. A CPI, infelizmente, tem esse problema. Às vezes é muito show e pouca ação. E, infelizmente, só tivemos R$ 5 aí de superchat, gente. Quem puder contribuir, seria muito importante. Estou fazendo live nesse horário. A gente precisa muito da ajuda de vocês para manter aqui o nosso trabalho. CPI das Americanas conclui trabalho sem apontar os responsáveis por rombo bilionário. O relator disse não haver provas suficientes para indiciar os responsáveis pelas irregularidades no balanço contábil que mascararam o rombo da empresa. Vamos entender aqui direitinho. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI das Americanas, concluiu suas investigações nesta terça-feira, dia 26 de setembro, sem indicar possíveis culpados pela fraude de 20 bilhões da varejista. Parte do colegiado apontou blindagem ao trio de controladores da empresa, Carlos Alberto Veiga Sicupira, Jorge Paulo Lemann e Marcel Hermann Telles. O relatório final foi aprovado por 18 votos contra 8 contrários. Apesar de reconhecer a possível participação da cúpula da empresa, o deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, disse não haver provas suficientes para indiciar os responsáveis pelas irregularidades no balanço contábil que mascararam um rombo bilionário. Teve uma reportagem do UOL que mostrou muito Sicupira próximo dos caras, né? Não tem comprovação e não deu tempo para sermos inquisidores, fazer o papel de polícia, juiz e promotor, disse ele. Não tenho coragem de acusar pessoas antes das investigações. A cada dia saem novos fatos, reiterou o parlamentar. Para o deputado Mendonça Filho que foi ministro do Temer, né, gente, da educação, terrível. A opção do relator foi no sentido de preservação da empresa e manutenção dos empregos e de que as investigações sejam concluídas pela justiça. Na opinião, não há nada que implique diretamente os acionistas de referência. Na mesma linha, o deputado Alberto Mourão, do MDB, acredita que o colegiado ficou sem instrumentos para aprofundar as investigações, inviabilizando, o indiciamento dos suspeitos pela fraude. A gente pode avançar em um relatório onde colocassem indicações ao Ministério Público para que pudessem aprofundar as investigações, disse. Mourão observou que os executivos estratégicos do Conselho Administrativo e Fiscal não foram ouvidos pelo colegiado. Por outro lado, a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, lamentou o desfecho dos trabalhos da CPI, que, segundo ela, foi uma tentativa de blindar os grandes acionistas e bancos implicados na fraude. É muita subserviência aos interesses do capital que lesa bilhões de reais à empresa, e quem paga são os trabalhadores, os pequenos acionistas e o povo brasileiro. O mercado de capitais sofreu a maior corrupção da sua história, promovida por aqueles que não só deveriam ter sido indiciados no relatório, eles deveriam estar presos, concluiu a parlamentar. Melchiona havia apresentado um voto em separado ao texto inicial de Chiodini, divulgado na última reunião, para responsabilizar os 3 principais acionistas das Americanas, os quais não foram ouvidos pela comissão. Mesmo após ter acesso à carta de Miguel Gutierrez, o ex-CEO da empresa, que apontava o envolvimento do trio de acionistas na fraude, Chiodini optou por não ouvi-los antes de encerrar as investigações da CPI. O deputado João Carlos Bacelar, do PL, chamou o texto de relatório da blindagem. Estamos acabando hoje, lamentavelmente, essa CPI com a blindagem que tirou a condição dos membros da comissão de ouvir essa turma que assaltou o Brasil. Em seu parecer, Chiodini sugere 4 projetos de lei para combater os crimes da gestão das empresas e aprimorar a fiscalização do mercado de capitais. Em uma das propostas é criado o crime de infidelidade patrimonial, com pena de reclusão de 1 a 5 anos, além de multa para quem causar dano ao patrimônio de terceiros sob a sua responsabilidade, meus queridos e minhas queridas.